Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Implementando Gestão na Obra. Estamos aqui com o engenheiro Matheus Lucena e nós vamos continuar o nosso papo sobre implementação, rotinas, monitoramento e controle. Muito legal quando você falou que não é um resultado individual, é um resultado coletivo, né? E a engenharia é muito disso. Se uma pessoa, é o que a gente sempre fala, uma pessoa só dentro de uma obra, ela tem um poder muito limitado, né? Ela, de fato, para a engenharia funcionar com plena capacidade, precisa ter uma integração das pessoas, inclusive da questão de equipamentos, tudo tem que ter um processo muito bem estruturado para que aquilo ali aconteça e dê o resultado, né? E a gente vai para um processo agora de trazer esse resultado para pequenas partes ao longo do dia a dia, do ciclo de vida de todo o projeto. E para a gente fazer isso, nós temos que falar das rotinas implementadas, porque não adianta ter as ideias, ter o planejamento do que fazer, se isso não acontece periodicamente, de forma alinhada com as pessoas e os responsáveis. Então nós precisamos falar de rotinas operacionais para implementar a gestão no canteiro. E quando a gente fala de rotinas operacionais, quais são as rotinas operacionais, Matheus, que você implementou aqui, né? Sua área, sua grande área relacionada, e se tem alguma documentação técnica que você acha que vale a pena trazer? Bom, Gabriel, a gente falou bem sobre a questão de se planejar, né? De ver as datas, limite, quando entra, quando sai o prazo, né? A questão da criteriosidade em padronização, em levantamentos. Mas antes de tudo isso, Gabriel, a gente vai falar de segurança. Então não adianta você performar na obra, dar um resultado, né, a obra sair superando a expectativa do cliente, se você tem um companheiro, né, um irmão de trabalho acidentado, né, do pequeno a um grau elevado, tá, turma? Então é importante a gente iniciar o dia já falando de segurança. Então na minha rotina aqui, Gabriel, assim que eu chego, geralmente eu chego um pouco mais cedo, então já para interagir com a turma, como é que tá, olhar no olho de cada um, ver se está tudo certinho. Então, deu o sinal DDS, Discurso Diário de Segurança. Então, são ali 5 e 10 minutinhos que você ganha, não gasta, para falar realmente da questão da proteção individual e da proteção coletiva, né, turma? Então, é importante partir da gente, né, a liderança principal da obra, essa questão da conscientização, tá? Então, a gente começa com o DDS, e depois que o DDS é feito, é que realmente a gente começa a produzir. Então, terminou o DDS, geralmente eu puxo o mestre, o encarregado no canto e troco uns 5 minutinhos de ideia para repassar a programação daquele dia, a do dia, porque a semanal a gente já vem fazendo, né? A gente tem momentos de reuniões, mas não é porque eu deleguei que eu não vou acompanhar, não é porque eu fiz uma reunião na semana que eu só vou aferir na outra. Então, diariamente eu estou aferindo aquilo que a gente foi pactuado. Então, terminou o DDS, geralmente eu troco a ideia com meus encarregados, com o mestre, a gente se alinha nos serviços diários, as pequenas metas, e aí eu subo aqui para o escritório. Então, vejo quais são as necessidades que tem de contratação, empreiteiro, medição, e vou startando mediante a prioridade que eu elencar. Com os outros engenheiros que trabalham comigo, a gente pactuou alguns pacotes aos quais eles são donos. Então, por exemplo, tem um engenheiro que fica responsável pelo acompanhamento do diário de obra. Então, chegou, vai na obra, né, dá um giro, colhe o que está se fazendo, se tem alguma coisa que depende dele de liberar, de alguma dúvida, e vem para cá. Então, assim, diário de obra, o nome diz diário, não é para fazer dia sim, dia não, semana sim, semana não. Só quando acabar o mês para fechar uma documentação. O diário é diário, então tem que ser uma atividade rotineira, né? O outro engenheiro é o cara que hoje está controlando todo o concreto da obra. Então teve concreto ontem, hoje tem que fechar toda a documentação de mapeamento, né? Pegar o mapeamento, quer seja ele ou outro engenheiro que fez, ou o encarregado que fez, juntar nota, tudo isso, tá, turma? Essas atividades, elas têm que entrar em rotina, porque senão acumulam. Então, se você não tem isso bem implementado no seu dia, você acaba se bagunçando. E é um efeito cascata. Então, quem vem embaixo de você acaba se bagunçando também. Então, é importante levantar esses pontos.
e implementar como rotina. Depois disso, turma, depois que a gente tem algumas reuniões, ou então delibera alguns assuntos via e-mail, telefone ou medição, eu dou uma volta no canteiro novamente para ver como é que está o andar da carruagem, entendeu? Então estou acompanhando, fiz a delegação, né, falei como eu queria, porque o que eu queria eu já tinha falado, e estou acompanhando. Para quê? Para que no final do dia eu volte e avalie e julgue se foi feito, se não foi feito, se foi feito de uma maneira bacana, se a gente pode melhorar. A gente não pode ser descansado, turma. A gente tem que estar sempre buscando inovar, buscando superar, tá? Então fez, pô, bacana, poderia fazer melhor? Poderia, vamos fazer da próxima vez? Isso não é nada destrutivo, pelo contrário, é construtivo. Cresce você e cresce a equipe, tá? Então, geralmente eu tenho essa rotina, né, diariamente, e busco passar para os meus liderados também, essa responsabilidade de atividades diárias que elas têm que ser cumpridas, né? Todo dia, aquela meta específica, ela tem que ser cumprida, de gerar documentação, algum tipo de acompanhamento. Isso tem que ser rotina, certo? Isso tem que entrar no padrão da equipe como um todo. A gente está conseguindo ver agora um pouco mais na prática que se todas aquelas ações tomadas previamente não virarem rotinas, a questão do envolvimento das pessoas não acontece e a gente não tem um resultado efetivo, mensurável. E a gente traz muito na nossa metodologia algumas rotinas operacionais, como reunião de comprometimento, que o Matheus trouxe aqui, que é de fato comprometer, né, o resultado junto com a média liderança, até com a mão de obra direta também. Ou seja, não é uma imposição do resultado, é um alinhamento, né, em concordância da produção, né, com o nível tático, com o nível da engenharia, até estratégico, para ver se aquilo de fato é possível de ser executado. Então definir metas claras é importante também. Então a reunião de comprometimento, o Matheus trouxe aqui nas suas rotinas. Reunião de engenharia também, podemos chamar mais ou menos, mas de fato responsáveis por áreas específicas, e aí ele citou concreto, né? Citou a questão da documentação de um diário de obra, por exemplo. Então a reunião de engenharia é quando você tem uma reunião com os pares, né? Ou até um nível abaixo de você, que não é uma média liderança, mas para tratar sobre assuntos táticos, né? Eles não são diretamente relacionados à produção, mas interferem sim no resultado da obra. Então fica aí essa mega dica das rotinas operacionais aí, porque sem elas, de fato, o resultado não vem. E falando disso, eu acho que uma grande riqueza também das rotinas operacionais é você trazer para a sua obra o sentimento de avanço, de realização, porque cada realização, quando você acompanha diariamente, semanalmente, você tem realizações diárias, você tem feedbacks e o seu resultado ele avança diariamente. E acho que isso está diretamente ligado com o engajamento e motivação da equipe, né, Matheus? Conta um pouco pra gente dos benefícios dessas rotinas operacionais na energia do trabalho em geral e até trazendo uma questão de bem-estar, envolvimento, relacionamento entre as pessoas. Um exemplo das atividades rotineiras que auxiliam nessa questão de engajamento é a própria reunião de programação semanal que a gente tem com a equipe de produção. Porque nesse momento a gente se reúne, né, eu, os outros engenheiros, os mestres, os encarregados, Gabriel, e a gente começa a determinar aquelas metas, né? Então a gente tem um planejamento a cumprir. Então, para que a gente atinja aquela meta, tem várias atividades que são feitas diariamente, semanalmente, quinzenalmente, certo? E a gente tem que ir acompanhando junto. Então, eu sento na reunião e coloco as cartas na mesa. Turma, a gente tem hoje que seguir esse planejamento X. Então, a gente tem essa sequência de atividades e a gente começa a discutir, a debater, né? A gente começa a influenciar, como é que você acha de fazer isso, né? Às vezes tem um pensamento, o mestre tem outro, e sempre, turma, importante, é compactuar, tá? A gente não pode impor. Então é bem bacana quando a gente faz, mestre, essa atividade X, a gente precisa fazer em 4 dias. Dá para fazer? Dá. Tamo junto, tamo junto. Mestre, tem essa atividade em 4 dias, dá para fazer? Não dá, só é em 5. Ou então dá, mas eu preciso disso para ter condição. E aí, turma, todo mundo começa a se amarrar, entendeu, Gabriel? Todo mundo começa a jogar junto, né, na mesma sintonia, né? Literalmente, um trabalho em equipe. Tá? E aí, quando você começa a fazer o acompanhamento e a avaliação, no nosso caso aqui a gente implementa a nota semanal, e que você vê
quando a gente pega uma sequência boa, onde a gente vem batendo meta e a nota vem subindo, isso dá um conforto para a turma, entendeu? Isso acaba literalmente engajando. Vamos buscar mais, vamos fazer melhor, vamos correr atrás, a meta tem que ser batida, entendeu? Então, a mensuração, né, dessa nota reflete muito bem para a turma se a gente está indo bem, se está indo mal. E eu agradeço muito, Gabriel, que com minha turma, se a gente está indo mal, a gente não se cansa e quer chegar no nível top. E se a gente já está no nível top, a gente quer melhorar mais ainda. E isso tudo, turma, é mediante essas pequenas atividades de rotina, a qual eu citei aqui o planejamento semanal. Que bacana, velho. Eu acho que tá aí a grande questão, porque você não limita a grandes acontecimentos na obra. Eu posso falar aqui o que são grandes acontecimentos. Acabar uma grande etapa de uma obra, uma superestrutura, uma fundação, uma terraplenagem. Geralmente todos, né, botam aquilo ali como marcos a serem perseguidos, mas quando a gente traz rotinas operacionais, pequenas vitórias geram até maiores engajamentos. E aí a soma dessas pequenas vitórias geram um produto final mais bem entregue e a turma envolvida. Então, bem legal esse ponto que você traz, muito, muito bacana. Então, se você se interessou, aguarde o próximo vídeo, que eu tenho certeza que vai fazer sentido e vai te ajudar a implementar a gestão aí na sua obra, na sua realidade. A gente se vê! A gente tem que compatibilizar, consolidar todos esses nossos resultados e estabelecer os nossos indicadores. Por exemplo, na programação semanal, o nosso indicador é a nossa nota. E agora nós precisamos retroalimentar. O processo de gestão ele é cíclico, né? Ele tem que acompanhar o ciclo de vida do projeto.